Boa noite, pessoal. Vamos continuar nossas aulas de segurança no trabalho, hoje com a aula gravada, só recordando um pouquinho o que a gente viu essa semana, né? Vamos voltar aí um pouquinho. A gente falou um pouquinho sobre análises de risco, né? O conceito de risco, o conceito de perigo, né? Os tipos de risco que a gente pode encontrar, porque a gente tem que desmistificar que bombeiro civil, que brigadista só vai atender a emergências, né? Principalmente quando a gente é contratado de uma empresa e vai trabalhar fixo numa empresa, a gente tem que aprender a ter uma boa percepção de risco e perigo. Isso é importante, né? Eu falei um pouquinho dos tipos de risco, né? Na aula de ontem, a gente fez uma revisãozinha disso também, né? E estamos falando um pouquinho sobre o planejamento, né? Que foca na análise preliminar de risco. O que eu quero dizer com análise preliminar de risco? Analisar o risco antes de agir, né? A gente viu alguns métodos aí de análise preliminar de risco, a própria APE, que muitas das vezes já é implantada na empresa através de um formulário, e tem itens específicos a seguir, né? Aqui tem um exemplo, a preencher, né? Um organograma de como que funciona, o checklist, né? Que é um documento relativamente simples, e que eu devo estar utilizando com frequência, principalmente para checar os meus equipamentos, não só equipamentos de proteção individual, como ferramentas, como equipamentos de atendimento a resgate, a incêndio. Na aula de ontem a gente falou sobre mangueiras, falou um pouquinho sobre as bombas, né? Os alarmes que têm que ser periodicamente testados, verificados, e isso faz parte do checklist, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a técnica de série de riscos, né? O que vem a ser a técnica de série de riscos? É um tipo de análise, né, de riscos geral e qualitativa, voltando no conceito de quantitativo e qualitativo, né? Qualitativa é aquela que eu olho, vejo, percebo, né, e já constato sem precisar de medição, sem precisar de olhar tabela, sem precisar de verificar normas, leis, parâmetros, né? Então, a análise qualitativa é aquela que eu bati o olho e sei que o risco está ali, pode ser grave, iminente ou não, né? Ele pode ser um risco latente. O que eu quero dizer com isso? Ele existe e ponto, né? Independente de eu mudar layout, de eu mudar procedimento, sempre haverá aquele risco e a gente tem que minimizar ou neutralizar de outras formas. Uma delas, equipamento de proteção individual, procedimento correto, né, de realização de tarefas, né? A aplicação dessa técnica é ideal como primeira abordagem na análise de riscos e análise de acidentes. Então, essa técnica aqui é uma das que mais vai ajudar vocês, principalmente no atendimento a emergências e acidentes de forma geral, né? Objetivo: inibir sequências de fatos graves ou catastróficos ou sua repetição, né? É importante a gente falar isso, porque, vamos colocar um exemplo aqui, vou fazer um atendimento a um acidente na rodovia com tombamento de caminhão. A gente sempre cita esse tipo de acidente, porque ele é um acidente frequente e, infelizmente, comum, né? Então, eu chego lá, eu vou analisar uma série de riscos, sim, tá? Então, primeiro fato, o caminhão está tombado, né? Segundo fato, isso já é um risco. Segundo risco, né?
qual o material, qual produto químico eu tenho nele, e assim eu vou analisando. Está vazando, não está vazando, é inflamável, não é inflamável, tóxico, corrosivo, faz mal para o meio ambiente, irritante, e assim vai. Então, eu vou analisando todos os riscos daquela cena, né, para eu poder agir. Lembrando, né, que essa análise, ela não é uma análise que vai demandar muito tempo, porque eu preciso agir, muitas das vezes, rápido, né? De outras vezes eu consigo aí discutir com a equipe, chegar num consenso, né? Mas eu não tenho tempo prévio para isso, tá? Os princípios e a metodologia, né? Eu vou fazer a análise de sequências de eventos por relação causa e efeito, com metodologia própria, incluindo inibições a cada elemento da série. O que eu quero dizer com isso? Eu vou, como eu fui falando para vocês, eu vou analisar primeiro o caminhão está tombado, é o primeiro fato. O que causou esse tombamento? Um buraco na pista, pronto. Né? Não sei, temos que analisar. Né? E qual que é o efeito disso? Né? O tombamento que levou a vazamento, que levou a atingir o solo, onde a empresa vai ter que agora descontaminar solo, estancar o vazamento para fazer o transbordo desse produto, enfim, uma ocorrência vai levar a outra, que vai levar a outra, que cada uma delas vai ter a sua consequência, né? Que pode ser grave, gravíssima, catastrófica, ou só ser uma consequência importante, vamos colocar assim esse termo, né? E que eu tenho que agir de forma rápida, talvez não imediata, mas de forma rápida e certeira, vamos dizer assim, resolver o problema. Benefício dessa técnica: descrição do fenômeno, determinação de um elenco de inibições, determinação de causas remotas ou iniciais da sequência. E observações. Muito interessante na análise de acidentes. Vou voltar porque eu engasguei. Essa técnica ela é muito interessante na análise de acidentes, bom potencial para análise a priori. O que quer dizer a priori? Né? Aquela pessoa que se depara com uma cena de emergência, né? Então, ela é uma técnica que desenvolve aí o raciocínio rápido, como prevenção de fatos graves ou catastróficos. Simplicidade, que permite o envolvimento de pessoal operacional, qualificado e administrativo. O que eu quero dizer com isso? Né, que quem vai fazer aquele atendimento ali, eu estou jogando aí já para a área de vocês, né, vai de forma simples, fácil, rápida, né, simples que eu digo sem precisar de muitas metodologias, pelo simples análise de fatos e causa e efeito, né? O que aconteceu e o que vai gerar, eu consigo aí desenhar um plano de atendimento a essa emergência por análise qualitativa só. Então, isso ajuda muito, né? E ajuda a treinar, né, o cérebro a ter o raciocínio rápido. Análise de modos de falha e efeitos, a famosa FEMEA, tá? FMEA. Vamos ver o que quer dizer essa análise de modo de falha, né? Trata-se de um arranjo ordenado de componentes que estão interrelacionados e que atuam e interatuam com outros sistemas para cumprir uma missão num determinado ambiente, restrições, ameaças sob as quais irá operar e os limites que representam sucesso ou falha. Ou seja, a análise de modos de falha e efeitos é eu analisar como que as coisas estão acontecendo para ver se isso vai gerar uma falha ou não, certo? Então, basicamente, a análise de falha, de modos de falha e efeitos, é para eu constatar aí o que a gente costuma dizer
na gíria aí, no comum, os gargalos dos meus processos, tá? E dos meus atendimentos à emergência também, né? Essa técnica aqui, por exemplo, é uma técnica muito utilizada na análise pós... sumiu a palavra? Quando eu faço simulados, tá? Simulado de incêndio, simulado de resgate, simulado de atendimento à emergência na empresa, a gente faz a análise do evento, né? Depois que aconteceu, a partir da técnica de análise de modos de falha e efeitos, para a gente ver onde precisa melhorar, onde eu preciso focar mais no meu treinamento. O meu pessoal de primeiros socorros ficou falho, né? Não, o pessoal de primeiros socorros está brilhante. O pessoal da evacuação falhou demais, falhou onde? E aí a gente vai começando, né, a analisar os fatos e, às vezes, refazer esse simulado, voltar o pessoal para a sala de aula, né, dar treinamento, fazer reciclagem, então, tudo isso, né, e eu posso fazer isso em qualquer processo dentro da empresa, tá? O conceito de confiabilidade é a probabilidade de um equipamento. Pessoal, desculpa, mas eu achei que tinha caído. Bom, vamos continuar, tá? Então, a partir da análise de falhas e efeitos, eu posso analisar, por exemplo, a eficiência de produção de um processo, né? Se está gastando mais tempo do que eu precisava, se eu estou gastando mais dinheiro do que eu precisava, se eu preciso comprar outro equipamento, se eu preciso fazer revisão no meu equipamento, né? Tudo isso é o que eles chamam aqui de confiabilidade, né? Eu poder confiar naquele produto, naquele equipamento, naquele sistema que eu utilizo, né, para resolver um problema, agir, né, enfim. Análise detalhada, qualitativa e às vezes quantitativa, porque quando eu falo de processo, eu posso gerar uma análise quantitativa, né? Vamos dar um exemplo simples aí. Eu preciso analisar se o meu equipamento, minha máquina que eu uso na produção está está atingindo aquele objetivo que eu queria. Então, vamos supor que o meu objetivo é que ela produzisse 500 itens por minuto, vamos supor, né? Eu vou analisar aquele equipamento e ver se ele atingiu esse índice, se está mais ou se está menos, e o que eu tenho que fazer para chegar ou superar, às vezes, até esse índice, né? Essa técnica ela é aplicada principalmente nas indústrias, né? Associadas a falhas de equipamento, né? E também posso utilizar ela, como eu falei para vocês, na análise de eventos do tipo treinamentos, simulações, para eu verificar falhas e consertar elas, melhorar elas, para que a gente tenha aí uma brigada, ou brigadistas, ou socorristas, ou bombeiros, né, trabalhando dentro daquele objetivo que eu, empresa, né, estou almejando, certo? Que nem sempre a gente consegue atingir todos os objetivos, né? Na técnica de análise de modos de falhas e efeitos, os objetivos são a determinação de falhas de efeito crítico e de componentes críticos, análise da confiabilidade de conjuntos, equipamentos e sistemas, né? Então, é tudo aquilo que eu acabei de falar, né? A gente vai revisar tudo que foi feito, determinar o que causou aquela falha, aonde faltou, aonde passou, aonde eu tenho que melhorar, né? E isso auxilia muito na hora de eu fazer, por exemplo, um relatório, na hora de eu constatar uma falha, numa análise de acidente que vocês
muitas das vezes vão participar também, né? Eu tenho que gerar um relatório de investigação de acidente, ou seja, saber o que causou aquele acidente, para eu auxiliar também na prevenção. Senão, não tem por que ficar analisando falha, né? E a prevenção, muitas das vezes, está intimamente ligada a treinamento, 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 procedimento, treinamento, incansavelmente, certo? A metodologia, determinar os modos de falha de componentes e seus efeitos em outros componentes do sistema, né? Então, como eu vou constatar essas falhas, eu vou analisar item a item, tarefa por tarefa, passo a passo, né? E aí, a partir daí, eu vou determinar se teve falhas ou não. Se não teve, gente, lindo, maravilhoso, segue dando. Benefícios e resultados, né? Os principais benefícios é eu saber, né, exatamente aonde eu tenho falhas, né? E aonde eu tenho que atuar exatamente dentro do meu processo, ou dentro da minha empresa, dentro daquilo que eu estou analisando, tá? É de grande utilidade na associação das ações de manutenção e prevenção de perdas, né? Só considera uma falha de cada vez, isto é, não trata combinação de falhas, e normalmente não considera os efeitos dos erros humanos sobre o sistema. Dependendo da maneira que a gente vai analisar, eu posso colocar, sim, esses erros, né? Vai depender do tipo de relatório que eu estou gerando, tipo de análise que eu estou fazendo, certo? O procedimento para aplicar a técnica de análise de modos de falha e efeito, tá? Eu vou dividir o sistema ou o fato que eu vou analisar em partes, tá? Eu posso traçar diagramas, ou, que a gente chama de organograma também, ou perguntas específicas, questões específicas, que a gente pode chamar de quesitos, que eu preciso atender, ou requisitos que eu preciso atender, tá? Eu vou registrar isso em cada uma dessas perguntas, tá? A partir do momento que eu registro isso, eu vou detectar as falhas e, consequentemente, seus efeitos, tá? Eu vou estimar a gravidade de cada falha específica, conforme a categoria de risco que eu achei ali, tá? E aí, a partir daí, determinar ações de correção, melhoria, e assim vai, né? Vai depender do que eu estou analisando, certo? As categorias de risco, onde que a gente tira essas categorias de risco? Lá na NR3, a gente tem um quadrinho de severidade de riscos, onde a gente tem categoria 1, desprezível, a categoria 2, marginal, categoria 3, crítica, e a categoria 4, catastrófica. Aí vocês entenderam porque tanto eu falo em riscos catastróficos, né? Então, a categoria 1, quando eu falo que é um risco ou uma falha desprezível, é que ela é uma falha, certo? Eu preciso corrigir, mas ela não vai causar um dano considerável dentro do meu processo. Marginal, a falha aí pode causar algum dano, mas de pouca... como é que eu vou dizer aqui? Que vai modificar pouco o meu sistema. Uma falha crítica, né, que pode se desenvolver para catastrófica, né? Se ela acontecer, vai parar tudo e pode até matar, vamos dizer assim, causar lesões graves, e catastrófica mata todo mundo, enfim, né? É aquilo que acaba com tudo. E aí, bom, a gente terminou a parte de técnicas de análise de riscos, né? Nós vamos passar aí para aquela parte que eu falei para vocês da aula de ontem, né? Que a gente vai falar de alguns gases, né? Sua origem e risco. Por que a gente vai falar de alguns gases, gente?
Quando a gente fala em atendimento à emergência, a gente sempre vai pensar no ambiente. E qual é o fator principal que envolve o ambiente? O ar, né? A atmosfera. Porque sem o ar eu não respiro, sem respirar eu não consigo fazer nada, tá? Então, é importante vocês reconhecerem, conhecerem alguns gases, né? Que muitas das vezes a gente não sabe, não conhece, né? Mas que geram riscos graves, gravíssimos e até catastróficos, tá? Então, quando eu falo do bombeiro, né? É importante a gente lembrar de que um incêndio, por exemplo, significa exposição a substâncias tóxicas e irritantes. Muitas das vezes, gente, eu não preciso ter um produto químico específico, né? Produto químico perigoso, para saber que aquela atmosfera ali é tóxica ou irritante, tá? Então, muitas das vezes também eu não vou conseguir prever antecipadamente quais serão essas substâncias tóxicas ou irritantes que eu vou encontrar, ou até sufocantes, tá? A inalação da combinação de substâncias, sejam tóxicas ou irritantes, ou as duas coisas ao mesmo tempo, pode ter efeitos mais graves do que quando inaladas separadamente. Então, aqui tem uma imagem de uma residência, mostrando aí produtos, né, móveis, utensílios, enfim, que eu posso encontrar em qualquer casa, tá? Então, a TV em cada componente, né, as paredes, né, com papel de parede. Então, aqui está colocando os componentes de cada um desses itens, e quando ele pega fogo, o que, que é que ele vai gerar, que tipo de produto que ele vai gerar. Eu vou pegar só o exemplo da TV aqui, por exemplo, né? O monóxido de carbono, né? Que é o CO, que é tóxico, né? Por quê? Porque o excesso de monóxido de carbono rouba o oxigênio do nosso corpo e nos mata asfixiados, certo? Então, eu pus só aqui um exemplo para vocês. Então, quando uma TV pega fogo, ela vai virar aí uma grande quantidade de monóxido de carbono que pode levar à morte. Por isso que o atendimento a um incêndio tem que ser feito, no mínimo, com máscara com filtro, certo? Isso é importante, porque muitas das vezes as pessoas não levam isso em consideração, né? E aí, quem está fazendo o atendimento àquela emergência acaba sofrendo consequências graves, gravíssimas, certo? Então, atmosferas tóxicas não associadas ao fogo. As indústrias utilizam diversas substâncias químicas, tais como amônia, cloro, gás carbônico, acetileno, ácido sulfúrico, soda cáustica, GLP, entre outros, que podem vazar, formando uma atmosfera tóxica sem existir, contudo, a presença de fogo ou de suas consequências. Na aula de ontem, né, um dos colegas, eu não lembro qual foi, eu acho que foi o César, né, relatou aqui que trabalhou já num frigorífico e que teve um vazamento de amônia lá. Não teve consequências graves, né? Mas o pessoal aí ficou com irritação, teve que evacuar a área, enfim. São situações de risco grave, uma vez que a maioria desses gases não tem cor, cheiro, faltou o R aí, ou característica físico-química identificável facilmente. Porém, são gases asfixiantes, tóxicos ou irritantes e podem levar facilmente à morte, né? Muitas das vezes, eu já expliquei isso para vocês, eles são asfixiantes porque a ligação do carbono com o oxigênio, ela é mais fraca do que a ligação do próprio oxigênio.
né? Então, quando entra no organismo, o nosso pulmão vai achar mais fácil trocar os gases com carbono do que com oxigênio. Carbono não ajuda na respiração, é onde a gente morre sufocado, certo? Por falta de oxigênio. Então, a gente vai falar de alguns gases específicos aqui, vamos começar com os asfixiantes, né? É o estado mórbido resultante da falta de oxigênio no ar respirado e que produz grave ameaça à vida. A suspensão da respiração provoca a morte por sufocação. Este efeito é provocado por gases como, por exemplo, hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano, acetileno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre outros, que causam dor de cabeça, náuseas, sonolência, convulsões, coma e até a morte. Devemos nos lembrar que a presença de produtos ou agentes de risco tóxicos no local de trabalho não quer dizer que obrigatoriamente exista perigo para a saúde. Por quê? Eu posso ter o produto, né, o risco ali, e ele ser controlado, é o famoso leão na jaula, certo? O risco representado pelas substâncias químicas depende dos seguintes fatores: concentração. Quanto maior for a concentração do produto, mais rapidamente seus efeitos nocivos se manifestarão no organismo. O índice respiratório representa a quantidade de ar inalado pelo trabalhador durante a jornada, né? Se ele respira muito aquele ar ou não. A sensibilidade individual, tem pessoas que são mais sensíveis do que outra. A toxicidade, que é o potencial tóxico da substância no organismo, ou seja, a capacidade do organismo absorver aquele produto ali mais do que outro, né? E isso aí é o potencial tóxico. E o tempo de exposição, é o tempo que o organismo fica exposto ao contaminante, tá? Se eu consigo tirar a minha vítima rapidamente daquela atmosfera, né? Eu tenho maior probabilidade de sucesso no meu atendimento, e vice-versa, certo? Falamos de alguns gases asfixiantes, né? Vamos falar um pouquinho em especial do monóxido de carbono, né? Ele se destaca entre os gases tóxicos, a maioria das mortes e incêndios ocorre por causa do monóxido de carbono, né? Ele não tem cor e não tem cheiro, né? Sem odor, e está presente em todo o incêndio, e a queima incompleta é responsável pela formação de grande quantidade de monóxido de carbono. Como regra, pode-se entender que fumaça escura significa altos níveis de monóxido de carbono. A hemoglobina do sangue é responsável pela troca gasosa, como eu já expliquei para vocês. O monóxido de carbono combina-se com essa hemoglobina de forma irreversível, inutilizando. Então, a ligação aí vai ficar tóxica, vamos colocar assim, porque não tem só oxigênio, tem carbono junto, né? E aí acaba que as minhas trocas gasosas no corpo vão ficar falhas, e aí eu não vou ter oxigênio suficiente. Por falta desse oxigênio, eu vou levar a pessoa à morte. Num ambiente, a concentração de 0,05% de monóxido de carbono no ar já é perigosa. Ainda que a concentração de monóxido de carbono no ambiente seja maior que 1%, não ocorrem sinais que permitam a fuga do local em tempo hábil, porque as trocas gasosas vão acontecendo, a pessoa, muitas das vezes, desmaia, né? Desmaiada, ela vai continuar, às vezes, respirando esse monóxido de carbono, né? Ele vai impregnar no corpo e matar. Em baixos níveis de concentração de monóxido de carbono, ocorrem dor de cabeça e tontura antes da incapacitação, que são avisos antecipados, né? Essa tabela que está aqui do lado, pessoal, vai mostrar os efeitos tóxicos de diferentes níveis de monóxido de carbono no ar. Não são medidas absolutas, porque não mostram as variações da frequência ou tempo de exposição. Além do monóxido de carbono, existem outros gases tóxicos e asfixiantes que causam efeitos prejudiciais à saúde do homem, né? Cloreto de hidrogênio, cianeto de hidrogênio, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, fosfogênio, entre outros.
tá? Então, a tabelinha aqui tem a quantidade de ppm, né, partes por milhão, do monóxido de carbono, o monóxido de carbono no ar e os sintomas que vão levar aí, que vão aparecer no organismo. Por isso, que quando eu vou fazer uma medição para espaço confinado, o multigás, um dos itens que o multigás acusa ali é a quantidade de monóxido de carbono. E ela é impeditiva, né, a partir de uma certa concentração, de entrada no espaço confinado. Eu só consigo entrar se eu tiver máscara autônoma ou encapsulamento, que a gente já viu com máscara autônoma, que é o fornecimento de oxigênio para eu poder realizar o trabalho sem riscos graves. Gases tóxicos ou anestesiantes, né? São gases que levam a uma perda total ou parcial da sensibilidade, que podem ocorrer de uma ou mais formas. Pode também se manifestar em resultado de várias causas mórbidas ou ser conseguida de propósito para aliviar a dor ou evitar que ela apareça no curso de intervenções cirúrgicas. A anestesia pode ser provocada pela maioria dos solventes orgânicos, como butano, propano, aldeídos, acetona, cloreto de carbono, benzeno, xileno, álcoois, tolueno. Tem ação depressiva sobre o sistema nervoso central, provocando danos aos diversos órgãos. Né? Claro, né? Quando eu uso como anestésico, eu tenho o controle disso tudo. Né, quantidade, tempo de exposição, monitoramento de vida. O benzeno é o elemento mais especialmente responsável por danos ao sistema formador do sangue. O benzeno, ele está presente, por exemplo, pessoal, em tintas. Alguns tipos de tinta, né, tem benzeno. E são altamente tóxicas, certo? Outro componente que tem benzeno é a famosa cola de sapateiro, tá? Tem tolueno também, tem xileno. A classificação dos principais gases anestésicos, tem os anestésicos primários, que são os hidrocarbonetos alifáticos, né, o butano, propano, eteno, éteres, aldeídos, formol, acetaldeído, cetonas, acetona, metil, etilcetona, né? Anestésicos de efeito sobre as vísceras, que são, quando eu falo vísceras, gente, é o que a gente tem dentro do corpo, os órgãos moles, tecidos moles que a gente fala. Estômago, esôfago, pulmão, coração, fígado, pâncreas, rins, etc, etc, tá? Então, hidrocarbonetos clorados, né, o tetracloreto de carbono, tricloretileno, percloretileno, ou nomão, né? Anestésicos de ação sobre o sistema formador do sangue, que é a medula, né? Hidrocarbonetos aromáticos, o benzeno, tolueno, xileno. Anestésicos de ação sobre o sistema nervoso, álcool metílico, álcool etílico, ésteres de ácidos orgânicos, tá? E de sulfeto de carbono. E anestésicos de ação sobre o sangue e sistema circulatório, nitrocompostos orgânicos, nitrotolueno, nitrito de etila, nitrobenzeno, anilina, toluidina, entre outros. Lembrando, pessoal, que para eu considerar esses gases tóxicos, né, e altamente tóxicos, tem que levar em consideração a concentração deles no ambiente ou nas circunstâncias que eu estou analisando, né, e o tempo de exposição, certo? E por último aí, né, os gases irritantes que provocam lesões de natureza inflamatória, localizada na pele ou mucosa, através dos gases exalados por substâncias que provocam irritação das vias aéreas superiores e inferiores, tá? Eu tenho gases irritantes primários, os atípicos e os secundários, tá? Os irritantes primários, de ação sobre as vias respiratórias superiores, né?
essa parte do nariz aqui e a traqueia, certo? Gás clorídrico, ácido sulfúrico, amônia, soda cáustica, formaldeído. De ação sobre os brônquios, anidrido sulfuroso, cloro. Só para registrar aqui, algumas pessoas já tiveram aí em algumas empresas, onde fala assim, aqui a gente monitora os SOX e NOX. O que significa SOX e NOX? Né? São os gases que podem ser formados a partir do vazamento, por exemplo, do ácido sulfúrico, tá? Pode ser, por exemplo, o anidrido sulfuroso, né? É um gás da família do SOX, né? Que é irritante. De ação sobre os pulmões, o ozônio, gases nitrosos, tá? Hidrazina, fosfogênio. Irritantes atípicos, acroleína, aldeído acrílico, gases lacrimogêneos, né? Essa acroleína, por exemplo, é um gás que pode ser gerado da queima de espumas, por exemplo, ou de plásticos, né? E os irritantes secundários, o gás sulfídrico. Bom, pessoal, falei muito, né? Mas era o restante do material que eu tinha para passar para vocês da parte de análise de riscos, focando principalmente nesse finalzinho aí, né, dos gases irritantes, tóxicos, né? É muito importante vocês se aterem a esses gases asfixiantes, porque às vezes a gente não conhece, né? Não sabe sobre isso, né? E menospreza esse risco por não conhecer. E aí é onde a gente tem aí, muitas das vezes, ocorrências fatais, tá? Eu vou finalizar a aula aqui, vou divulgar a atividade referente a essa aula, tá? Para vocês realizarem, fixarem o conteúdo, e amanhã a gente finaliza o nosso conteúdo de segurança do trabalho, também com uma atividade, ok? Obrigada a todos pela atenção e boa atividade para vocês.